Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de Anne de Green Gables. Vem comigo, vem! Só contextualizando aqui galera, este livro, Anne de Green Gables, é o livro que deu origem às 3 temporadas da série da Netflix Anne with an E, que recentemente foi cancelada pela Netflix e causou maior rebuliço, tanto que chegou em 200 mil assinaturas, mais de 200 mil assinaturas em protesto ao redor do mundo. Então, como eu soube que a série tinha sido cancelada, eu resolvi que eu queria ler o livro, ler os livros, na verdade são 8 livros, para saber como que continua a história da Anne. Confesso que no começo eu fiquei meio apreensiva porque eu gostei muito da série e eu fiquei com medo de ler o livro, não gostar do livro ou deixar de gostar da série, mas nada disso aconteceu. Por que nada disso aconteceu? Porque o livro é extremamente fiel. Na verdade, a série é extremamente fiel ao livro. No começo da história, a gente tem muito mais semelhanças, né? A Anne é uma jovem que está num orfanato na Nova Escócia e ela vem para Avonlea porque Matthew e Marilla estão procurando um menino para adotar. Eles são um casal de irmãos, eles não são casados, eles são irmãos, só que eles já estão numa idade avançada e tá difícil cuidar da fazenda, então a ideia deles é adotar um menino para ajudar na fazenda. Só que em vez de vir o menino, vem a Anne. Só que numa confusão de comunicação, em vez de vir o menino que eles queriam, vem a Anne. É uma história que se passa no final do século XIX, então assim, viajar de uma cidade para outra é uma coisa extremamente difícil e tal, as cartas demoravam para chegar. Então quando o Matthew vai buscar a criança, né, na estação de trem, ele dá de cara com a menina. E ele não sabe o que fazer, ele é muito submisso da Marilla, né, ele não tem a menor ideia do que fazer, ele pega a menina e leva ela embora e fala que assim, a Marilla decide o que vai fazer, como que vai contar pra essa menina que ela vai ter que voltar pro orfanato. Só que a Anne é uma criança extremamente carismática, com uma imaginação fértil e comunicativa, e ela fala o tempo inteiro e ela consegue conquistar todo mundo que tá à sua volta, através das histórias que ela conta, através da forma como ela fala. E durante essa viagem de retorno a Green Gables, ela conquista Matthew assim, de primeira. Só que quando chega lá, a Marilla, que é toda durona, olha pra ela e fala: não, menina, você vai dormir aqui essa noite, mas amanhã de manhã a gente vai voltar, vai saber o que aconteceu. Só que a Marilla também acaba sendo um pouquinho conquistada pela Anne, embora ela não assuma. Quando ela vai devolver, ela percebe que a Anne vai ser entregue pra uma família, onde ela vai ser a babá de uma pancada de filho que a pessoa resolveu ter. Uma pessoa totalmente grossa, arrogante, que não vai destruir a vida da Anne. E ela fica com dó. E ao mesmo tempo que ela também gostou da Anne, mas ela não quer dar o braço a torcer, então ela diz que vai levar a Anne embora porque ela ainda não se decidiu sobre ficar com ela ou não. Ela só queria saber sobre o erro de comunicação, não sei o que, e leva a Anne de volta pra Green Gables. E aí a Anne passa a conquistar todo mundo ao seu redor. E isso é uma diferença bem grande entre o livro e a série. Nas séries, a Anne tem uma dificuldade em ser aceita, né? As pessoas têm preconceito por ela ser adotada e tal. E no livro, isso não é tão evidente. Existe bem pouco. E ela se sente acolhida na escola, ela se sente acolhida pela família. Ela tem um problema com a Rachel, né? Da Rachel ser sincerona demais, beirar a arrogância e falar coisas horríveis pra Anne, a Anne falar coisas horríveis pra ela tem que pedir desculpas, né? Exatamente como na série. E aí, uma das partes mais interessantes do livro, que é diferente da série também, é que ela fica exatamente 4 anos sem falar com o Gilbert Blythe, porque ele chamou ela de cenourinha e ela ficou muito brava e deu uma lousada na cara dele. Ele devia ficar bravo com ela porque ele apanhou, mas ele continua tentando ser amigo dela durante 4 anos, e durante 4 anos ela ignora ele completamente. É muito engraçado, ela não aceita nem pensar o nome dele. Então quando tem as partes da narrativa onde a Anne tá pensando e por acaso ela vai ter que pensar o Gilbert, ela simplesmente não fala o nome dele. Ela começa Gil e não fala mais. É muito engraçado. E aí, gente, o livro se passa a partir dos 12 anos da Anne, quando ela chega em Green Gables, e termina quando ela está beirando os 17. Então é um livro bem rápido, bem corrido, ele não fica em detalhezinhos pequenos, detalhezinhos sem graça. Então conta exatamente tudo o que aconteceu, as partes altas da história da Anne nesses quase 5 anos. Inclusive, a ida dela para a faculdade, né? Ela vai se formar professora. E diferente da série, já mostra ela na faculdade. Né, a última temporada mostrou ela entrando na faculdade e ficou em aberto para uma possível quarta, que pelo jeito não teremos, mas
No livro não, no livro já mostra ela na Queens. Em compensação, na série mostra um possível romance entre a Annie e o Gilbert, né? E o que não tem no livro ainda. Mas como eu falei pra vocês, são 8 livros, né? Então, como a Annie tá com 17 anos agora, talvez seja agora que ela vai começar a pensar sobre isso e tal. E aí eu vou ter que ler pra saber o que vai acontecer entre ela e o Gilbert agora que eles começaram a ser amigos. Na última página mostrou eles conversando um pouquinho mais, se entendendo. Um pouquinho mais não, né? Conversando, se entendendo. E aí deixa essa brecha aí pro que pode acontecer no segundo livro. Eu queria aproveitar que eu tô falando desse livro maravilhoso e mostrar a minha edição pra vocês. Essa é uma edição da editora Nova Fronteira. Só tem o livro 1 por enquanto, mas pelo que eu entendi, eles vão publicar gradativamente os outros livros. Então, a gente tem uma capa dura, bem colecionável, com bastante glitter e ela é acolchoada, sabe? E aí, gente, dentro do livro, e isso é uma coisa muito pessoal de cada pessoa, eu sei que tem gente que vai detestar e tem gente que vai achar ótimo. Cada folha é colorida e não necessariamente você vai ler no fundo branco, tá? Pode ter fundo colorido também, por exemplo. Aqui tem um fundo amarelo de leitura. Uma coisa que eu achei que me incomodou um pouquinho nesse tipo de leitura foi a folha em papel revista, que se bate uma luz, você tem dificuldade de ler o que tá escrito. Mas assim, foi um detalhezinho perto da edição maravilhosa, eu adorei ter comprado ela, não me arrependo de jeito nenhum. Vou fazer a coleção inteira dos 8 livros com essa edição? Não sei. Provavelmente não, porque eu já tô querendo ler o segundo e como ainda não saiu, então talvez eu compre uma edição mais simplificada mesmo. Mas eu gostei de este primeiro, que marcou tanto pra mim, por causa da série, ser uma edição de colecionador. Eu achei muito bonito. Se você gostou, se você também tem interesse em ter essa edição, eu vou deixar o link pra você aqui no box de informações pra você poder comprar, tá bom? Uma coisa que eu achei muito interessante também é que, assim, as coisas que acontecem na série, elas e aconteceram no livro também, pode ser em ordens diferentes. Então, por exemplo, tem um determinado momento na série que a Annie faz um bolo com o ingrediente errado e ela perde uma competição. Isso acontece do bolo, mas é bem no início do livro. Então, eu percebi que eles tentaram aproveitar vários elementos que de repente ficaram de fora no começo da temporada, no começo das temporadas, e usaram mais pro final. Então, assim, pode não ter aquela ordem certinha do livro, mas tem coisas que você vai pensar, ops, isso aqui aconteceu lá no final, não nesse momento, mas aconteceu. Então, eu achei isso muito interessante, que em vez de ficar criando história nova ou criando elementos novos para compor os capítulos, eles usaram elementos que tem no livro e que de repente foram deixados para trás naquele momento da adaptação, naquele primeiro capítulo, mas que depois pôde ser aproveitado. Isso foi fantástico. Bom, é isso, galera. Não perca a oportunidade de assistir Annie with Annie na Netflix, né? Enquanto tiver. E quem sabe, né? Conquistando novos fãs, com essas assinaturas todas no abaixo-assinado, eles não resolvem voltar atrás e continuar a série, que seria bem bacana, seria muito incrível. Ficou vários pontos soltos na história. E o que eu achei interessante na série também é que eles colocaram algumas coisas que não tem no livro, mas são bem pertinentes. Por exemplo, na mesma época que se passa o livro e a série, existiu mesmo um problema com os índios canadenses, em que eles foram obrigados a ser civilizados, em aspas gigantesco, porque queriam que eles fossem como os homens brancos, e isso é retratado na série de uma maneira muito bacana. Não tem no livro, mas foi bem legal, e eu achei legal a representatividade também da inclusão dos personagens negros. Também não tem isso na história, e na época talvez não tivesse, a autora não tivesse contato, né, porque é o que dá a entender na história, né, que eles não têm contato com pessoas negras porque é muito segregado. Mas isso foi introduzido na série de uma maneira muito legal, né? O personagem, ele ganhou espaço e ele não é um coadjuvante qualquer. O Bash, ele é um personagem que ele participa de quase todos os episódios. Então, eu achei muito bacana essa inclusão, essa representatividade, né, na série. Mesmo não tendo num livro, por ser de uma outra época, de repente a autora não achou interessante, ou não tinha conhecimento para falar sobre o assunto, mas a série, atual como é, e percebendo a necessidade da inclusão de diversos tipos, né, de pessoas, e não só a branca, eles puderam fazer isso com os índios, com os negros, e eu achei uma coisa muito bacana da série. E são 2 pontos da história que todo mundo ficou muito curioso para saber o que vai acontecer. Talvez também porque não tem a história no livro pra gente consultar, né, e descobrir o que aconteceu. Então a gente precisa da 4ª temporada pra saber.
Galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O livro é maravilhoso. Se você tá em dúvida porque, não quer estragar a série ou tá com medo de não gostar do livro, um complementa o outro. Foi muito gostoso ler. Eu pretendo ler os próximos enquanto eu continuar gostando. E eu também espero muito que a Netflix volte atrás e renove a Annie pra ver se a gente consegue saber o final da história ou continuar a história, sei lá. Obrigada por assistirem até aqui. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom, galera? Um beijo. Tchau, tchau.